Rapaz, esse anime tá melhor do que eu esperava. É tão brutal quanto o mangá. Fala galera, Ryu aqui para falar de um anime da temporada de julho. Já tem um anime novo em formato de ONA. E o nome dele é Takopi no Genzai. Um anime psicológico que realmente é pra te destruir. E se você viu o episódio 1, mas não sabe o resto da história, acredite, piora. E piora muito. Eles conseguiram transmitir tudo nessa animação. E eu não esperava que fossem mostrar aquela cena, daquele jeito. Eu fiz um vídeo há meses atrás sobre o mangá de Takopi no Genzai. Naquele vídeo eu conto mais da história. Mas não se preocupe, nesse eu vou falar mais sobre o episódio 1. Falar um pouquinho do geral, sem revelar muito do que vem por aí, para não estragar a experiência de vocês. Mas vamos começar pelo começo. Takopi no Genzai conta a história de um alien que parece um povo vindo de um lugar chamado Planeta Feliz. E o objetivo dele é espalhar felicidade pelo universo. E de todos os planetas que ele poderia escolher nessa empreitada, ele escolheu a Terra. Uma garota chamada Shizuka encontra ele, dá de comer e começa a chamar ele de Takopi por causa da aparência e da maneira dele falar. Takopi decide retribuir a gentileza dela tentando fazê-la feliz. E ele tenta usando a tecnologia do mundo dele. Ele poderia até mesmo fazer ela voar se ela quisesse. Mas a garota recusa, dizendo que mesmo se ela aprendesse a voar, nenhum dos problemas dela desapareceria. E com esse diálogo a gente já percebe algumas coisas. Uma delas é que essa menina tá passando por maus bocados. Nem voar ela quer, ela tem essa oportunidade única. Nem o Kira perderia essa oportunidade de voar de graça. E alguns desses maus bocados são bem aparentes na mochila dela, toda rabiscada. E a outra coisa é que o Takopi é muito inocente. Mais do que a personagem principal. A personagem é bem nova, mas quem tem a mentalidade mais inocente aqui é o Takopi. Que ele não entende nada. Ele vem de um mundo onde tá todo mundo feliz. Não tem problemas, aparentemente. Tem uma certa comédia aqui que a imaginação dele vai para outro canto. Ele pensa que ela falar que a vida dela não vai mudar nada é porque ela já sabe voar. Tem uma outra hora que ela fala que não tem pai. Ele pensa que as mães conseguem fazer os filhos sozinhos. Pô, faz o filho com o dedo. Mas isso porque ele não entende tão bem os humanos. E ele não conhece a malícia ainda. Mas não demora muito tempo. Quanto ao problema mais urgente da Shizuka, vamos ver se a gente desvenda antes do Takopi. Mochila toda esfarrapada e riscada, a menina se escondendo apreensiva enquanto outras garotas passam rindo da maldade que fizeram com a garota, destruindo o material escolar dela. A Shizuka falando que perdeu o mesmo item que elas falaram. Bem, parece um caso de bullying. Mas o fato do Takopi não entender a situação gera um momento bem macabro logo no começo da história. Um dia a Shizuka leva o Takopi para a casa dela, onde a gente descobre que ela tem um cachorro chamado Chapi. E aí temos a primeira vez que a garota sorri no anime inteiro. Chapi foi um presente que o pai dela deu antes de sair de casa e a mãe dela trabalha oferecendo serviço de acompanhante. Ou seja, a garota fica boa parte do tempo sozinha, com exceção do Chapi. Ela realmente ama o cachorro que ela criou desde filhote e, segundo ela, ficará bem desde que continue com o cachorro. Guardem isso. Takopi, vendo a tristeza da garota, promete que vai fazer ela feliz e dar o maior sorriso que ela já deu na vida. Eu não vou negar, foi bonitinho, mas logo depois de ela dar um leve sorriso, transição, dia seguinte ela tá toda machucada com a coleira do Chapi e dizendo que brigou com as amigas. E nessa hora você já entende que deu merda pro cachorro. Nem isso o Takopi entende e ele oferece um outro gadget pra ela. E aí vem a parte macabra que eu disse. Ele oferece um laço que quando duas pessoas ligam um dedinho em cada ponta podem se reconciliar. Parece boa a intenção, mas quando eu vi isso eu só pensei, ele realmente ofereceu uma corda para alguém com essa cara? O que será que ela vai fazer com a corda? E o que acontece é o seguinte, depois de ela ter negado todos os equipamentos que o Takopi ofereceu a ela, ela mostra interesse, mas fala pro Takopi que vai levar para fazer as pazes com a outra garota. E o Takopi, por incrível que pareça, tem uma mãe. E a mãe dele só deu uma regra para ele. Ele poderia mostrar as tecnologias para os humanos, só que nunca, em hipótese nenhuma, ele poderia deixar eles ficarem sozinhos com eles. Mas Takopi desobedece à mamãe e dá a corda para Shizuka para ela usar sozinha. Shizuka demora para voltar, até que o Takopi vai até a casa dela e encontra ela pendurada com a corda
no pescoço. E demora um tempo, mas o Takopi entende o que aconteceu. Pô, demorou um pouco, mas ele entende que ela morreu. E, mano, que a cena é idêntica ao mangá. É uma coisa que eu bato palmas pra Takopi no Genzai. Ele tá sendo extremamente fiel, pegando o quadro do mangá, colocando o ponto de vista da obra, tentando ser o mais próximo possível. E, mano, está muito bom. Está muito bom, muito bem feito. E esses momentos que são mais tensos estão excelentes. E essas partes estão realmente brutais. O Takopi não tem nenhum acessório feliz que possa trazer pessoas de volta à vida. Mas tem uma outra coisa que ele pode fazer. Um dos acessórios felizes que ele mostrou para Shizuka era uma câmera. E ele poderia tirar fotos com ela com essa câmera. Só que essa câmera tem uma outra função. Quando você devolve a foto que tirou para a câmera e aperta o botão, a câmera é capaz de fazer com que a pessoa volte no tempo. E aí, já sabe, né? Virou ReZero. Ai, mano. E o que acontece é que o Takopi volta no tempo para tentar reverter a morte da Shizuka e impedir. Chega um ponto que o Takopi decide ir até a escola dela, porque o problema é com uma colega de escola, que é a Marina, a garota loira aí, que é líder do bando que pratica bullying com ela. E o Takopi não entende muito bem a situação também, e ele tenta ainda ajudar a Shizuka com todos os problemas que acontecem na aula, todo o bullying que acontece, ele reverte, mas ele ainda não tinha entendido a malícia. Por causa da ajuda dele, a Shizuka acaba se destacando na sala e isso deixa a Marina mais brava ainda. E até chega um ponto que a Marina manda chamar a Shizuka para um canto. E a Shizuka tá com muito medo de ir. E aí o que acontece é que o Takopi usa um aparelho para ele ficar com a cara da Shizuka. E ele fica idêntico, só mudou a personalidade, fica a personalidade dele mesmo. E aí ele vai todo feliz até a Marina, querendo ele fazer as pazes no lugar da Shizuka. Só que a Marina não tá pra conversa não. O que ela faz é que ela bate no Takopi na forma da Shizuka. O Takopi toma a forma da Shizuka, fica na pele dela e sofre a violência na pele dela. E aí ele entende, não, eu não consigo fazer nada nessa situação. Até chega um ponto que a Marina inclusive pega uma lapiseira e aí o Takopi reseta o tempo, chorando. Ele também não consegue lidar com a Marina. Até que chega um ponto que volta pra essa posição do tempo, a Shizuka ia encontrar com a Marina, ia dar merda de qualquer jeito, e aí o Takopi toma a forma da Shizuka, e aí ele vai chamar professor pra lidar com isso. Mas isso não vai adiantar não, chamar professor não vai resolver muita coisa não. O negócio vai piorar muito. Existe a escola, existe fora da escola. Você acha que Takopi no Genzai vai acabar com essa trama só por causa que chamou a diretora? E aí a gente tem a apresentação de um outro personagem, que é o Naoki. Ele ainda não teve muitas falas, eu não vou dar spoiler sobre ele, eu só vou dizer uma coisa. No começo eu não gostei dele, mas a trama dele é muito boa. A trama dele é muito boa. E a gente também tem a trama da Marina. O porquê ela faz isso. Ela conta, enquanto ela estava batendo no Takopi, o porquê. Acontece que a família dela, o relacionamento dos pais, está quebrado. E o pai, ele contrata os serviços de acompanhante da mãe da Shizuka. Então o que acontece é que ela faz o que faz com a Shizuka por causa da traição do pai. Não é só por causa da traição do pai. A gente tem a cena da Marina indo para casa e quando ela chega a casa tá toda bagunçada e você tem a mãe da Marina. E o que acontece é que a mãe da Marina tá com a cabeça toda ferrada. E ela vai pra cima da Marina. E a cena é bem tensa. Não aparece ela fazendo nada com ela, mas você sente a tensão de que vai dar merda. Então o que a história até esse ponto dá a entender é que ela pressiona psicologicamente a filha e a filha desconta isso na Shizuka. Então, por causa dos problemas dos pais, os filhos acabam pagando o preço. E aí tem uma outra parte da história que é interessante. A Marina é a antagonista, inclusive sendo muito cruel nessa parte de Takopi no Genzai. Só que, como ela tem essa forma de loli, quando algo ruim acontece com ela, automaticamente você sente. E não vai parar por aí. Esse anime faz muito isso. De mudar de papel. Às vezes você tá se sentindo mal por um personagem e a história muda o rumo e você muda a sua percepção sobre o personagem. E fica bem dark. E isso foi uma boa jogada da história. Não mostra a mãe cometendo nenhum abuso contra a Marina, mas dá pra entender que a vida da Marina, por causa da mãe, não tem sido muito fácil também. E aí o que a história faz é o seguinte. Nenhuma das personagens tem culpa por causa dos relacionamentos, como os pais lidam com eles. Mas
por causa da influência deles, eles acabam se comportando dessa maneira. Os pais da Marina brigam por causa de algo relacionado à mãe da Shizuka. A mãe da Marina influencia por causa dessa pressão psicológica. E o negócio, eu não vou dar detalhes do que acontece seguir, mas o negócio escala e fica feio. E aí a Marina bate na Shizuka. E, mano, essa sacada psicológica da história é brilhante. A história melhora, tem outras ideias, tem muito mais a adicionar ao plot do que isso. Eu vou parar de falar da história por aqui, porque senão eu vou dar meio spoiler. A arte ficou excelente, manteve muito do design original, manteve muito dos enquadramentos do mangá, a abertura com várias referências da própria obra, a direção, principalmente nos momentos tensos, nos momentos de mindfuck, está excelente. Eu vou ter cuidado para elogiar isso aqui, porque a última vez que eu elogiei uma obra que saiu o primeiro episódio, o episódio estava muito bom e era num formato diferente dos animes convencionais de 12 episódios, foi a vez que eu elogiei o Uzumaki. E o Uzumaki, primeiro episódio perfeito. No dia que eu lanço o vídeo, eu vejo o segundo, o terceiro e o quarto. E meu Deus, como o Uzumaki, o mangá de Uzumaki é excelente. O anime de Uzumaki tem que tacar fogo naquela porra. Mas enfim, até agora, primeiro episódio de Takopi no Genzai tá excelente. A história é bem emotiva, bem psicológica, no sentido do porquê os personagens agem como agem. E como eles vão agir em certas circunstâncias. E até que ponto eles vão. Bom, é isso que eu tinha para dizer de Takopi no Genzai. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. Estamos muito perto dos 1000. Me ajudem aí. Deixe seu like para ajudar o vídeo aí pra frente. E comente o que você achou do episódio, do vídeo em geral. Eu fico por aqui, até mais. Tchau.